E a nossa língua? A nossa língua é verdadeiramente a nossa pátria. E se cuidamos mal das palavras que falamos, não seremos verdadeiros cidadãos. Quem afirma é o médico, psicanalista e escritor baiano Antônio Carlos Caires, autor do livro O Ser e a Letra, Psicanálise Século XXI. O médico e psicanalista Antônio Carlos Caires é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da rádio A Tarde FM. Tá certo. À tarde. Prazer todo nosso. Primeiro, explica melhor essa sua afirmação. A nossa língua é verdadeiramente a nossa pátria e se cuidamos mal das palavras que falamos, não seremos verdadeiros cidadãos. E que relação tem isso com a psicanálise, já que o senhor faz referência à psicanálise no título do livro? Veja, a psicanálise cuida das palavras. É necessário que se saiba propriamente a função da fala para que se colha das palavras e se cria por elas, e por elas se curam alguns sintomas, os sintomas ditos psíquicos. Quando eu lhe digo que a língua é a nossa pátria, posto de que é falando que nós nos identificamos, nós nos mostramos, nós somos o que somos, brasileiros, e obviamente não somos portugueses. Por isso, quando eu digo nesse artigo que você se refere, esse artigo não anota, eu digo que quando se fez o 7 de setembro, quando se bateu na Bahia pela independência do Brasil, no dia 2 de julho do ano seguinte, deveríamos ter também feito a emancipação da nossa língua, que seja uma neoportuguesa, mas que não seja a língua portuguesa, que seja a língua brasileira. Porque se vocês observem, conhecem Portugal, conhecem os portugueses, eles falam uma língua que não é propriamente a nossa língua brasileira. Tem uma diferençazinha, Tem né? até que às vezes precisamos de tradução. É verdade. Então, ser brasileiro é ter também a sua própria língua. E os brasileiros hoje cuidam muito mal, talvez por isso esse seja um sintoma da sua língua. Se você entra, por exemplo, em Porto Seguro, por exemplo, na cidade da Bahia, tem ruas onde os nomes das casas comerciais são todas colocadas em inglês. O anglicismo domina a nossa língua. Hoje em dia, os nossos repórteres, os nossos comentadores da televisão, é um tal de DF para dizer Distrito Federal, coisa tão simples dizer Distrito Federal como dizer DF, PF para dizer Polícia Federal. Então, há um reducionismo da nossa palavra, ou das palavras que nós usamos. E isso é prejudicial à nossa língua, porque quem escuta, vamos dizer que seja a criança ainda um pouco inerme, ela ao escutar esse DF, isso funciona para ela como um outro significado que não é aquele que se diz no Distrito Federal. Mas, doutor Antônio Que é a Carlos, nossa capital da República. Diga. a língua materna, tudo bem, faz parte da nossa existência, não é? A gente aprende já na infância e vamos a cada dia entendendo mais sobre o seu funcionamento. Agora, a gente vive um momento de globalização, não é? Essas novas tecnologias, esses meios digitais que facilitam a nossa comunicação também, acabaram nos impondo uma nova linguagem, não é? A gente vê aí quantas abreviações o senhor citou como exemplo aí, Polícia Federal, PF. Se a gente observa as mensagens que são divulgadas pelas redes sociais, por exemplo, tem um código próprio, não é? Isso também acaba não fazendo parte da nossa própria cultura, essa influência de outras culturas, de novos hábitos, uma vez que a gente está inserido num contexto cada vez mais complexo? Sim, faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos hábitos, utilizar outras línguas. Por exemplo, nesse meu livro que você cita, O Ser e a Letra,
Na língua francesa, o ser lettre e la lettre. Se você ver, são duas palavras quase homofônicas para dizer o ser e a letra. E por essa língua francesa é que eu fui encontrar um laço de união entre o ser e a letra. O ser é a letra. É um livro onde as pessoas podem encontrar aquilo mesmo que representa para elas o seu fundamento de linguagem, enquanto seres falantes. Porque não há outro ser senão o ser da fala. E só falamos, ou só somos seres porque falamos. Isso é muito interessante. Mas, obviamente, se pode usar do anglicismo, pode se usar do francês, pode se usar do italiano, que é uma língua muito próxima à nossa, como do castelhano também, sim, enodoar a nossa própria expressão. O que eu falo, Jefferson, é no sentido de que nós criamos nódoas nas nossas palavras e temos um certo desgosto por elas. Observe bem que falta um certo descaso, uma certa má vontade com a nossa língua. E o ser e a letra vem justamente desse mundo da linguagem. Eu digo que a nossa língua é materna, porque ela começa justamente com a língua. A letra A, língua. E você olhar o grafo da página ou da capa deste livro, eu faço um grafo, eu criei esse grafo, aonde eu mostro a passagem do ser pela metafísica e ontologia semântica, a fala, que é recortada por a língua, os significantes que são as palavras que dão representação àquilo mesmo que somos, e a função mesma do sujeito, que não há outro sujeito senão o sujeito da linguagem. Professor. Hoje eu li à tarde um artigo, e as histórias criaram o homem. Bem, esse é o título, mas na verdade, dentro do texto dessa crônica, desse artigo, está a função mesma da linguagem. A linguagem é que criou o homem. O homem é um ser de linguagem. Doutor Antônio, quando nós tratamos da língua, nós sabemos que é algo que não é estanque, que está em completa transformação, em constante transformação. Dá para fazer esse link entre o ser humano enquanto um ser em constante transformação e a língua permanecendo em constante transformação? Isso acaba transformando a letra e o homem em uma coisa só, nesse sentido de permanente mudança? Pois não, Jefferson, eu lhe respondo. Em primeiro lugar, me perdoe, mas eu preciso fazer uma pequena retificação na sua terminologia. Ser humano. Se diz, a própria Bíblia diz que o Senhor, o Criador, jamais sujou suas mãos de barro. Então, esse humus, não existe. O que nós temos é o ser falante. E Deus criou o homem, se assim o foi, um sopro. E este sopro não é senão um sopro de linguagem. E decorre nesse livro, eu trabalho nesse livro justamente essa função da letra ligada à própria função do ser. Quando você chega no capítulo 2 deste livro, você vê que a relação do homem primitivo, primário, o homem mesopotâmico, o homem do dilúvio, ele começou criando suas letras. E você se pergunta, para que eles criavam essas letras? Verdadeiramente letras cuneiformes, mas eram letras, e armazenavam essas letras, criavam palácios para poderem proteger essas letras. Bem, a letra tem uma função de um germe que habita o próprio homem. Você sabe que os cromossomas são descritos como letras. Há uma letra no cromossoma, que é o germe, que essa letra dá ao homem a
sua condição de imortalidade. Você vê que a letra, não só nas academias de letras, brasileira, baiana, etc., da imortalidade do homem, que se dedica a elas, como elas mesmas em si se transpõem de um para outro na função mesma da criação. São os cromossomas que criam o germe da reprodução humana. Ou humana. Tá certo. Tá aí uma boa discussão, né? A importância da letra, da palavra. É bom que as pessoas leiam o livro para que a gente possa discutir. O livro, ele está disponível... Bahia, seja de leitura. Eu estou vendo aqui, o livro está disponível na livraria LDM, do Shopping Passeio, Itaigara, não é isso? E a livraria Leitura também. E também está na Escola Brasileira de Psicanálise. Tá certo. Que fica ali na Ondina, na Garibaldi. É o livro O Ser e a Letra, Psicanálise. Ser e a Letra. Século... Como se disse em francês, Lettre e la Lettre. Do médico e psicanalista Antônio Carlos Caires. Doutor Antônio Carlos, muito obrigado, parabéns pela obra, um prazer falar com o senhor. Estava tão agradável falar com você. Mas o tempo está voando. À tarde. Prazer todo nosso também. Talvez voltemos outro momento. E agradeço muitíssimo e a todos que nos ouviram. Tá certo. Tenham um bom dia. Muito obrigado, um bom dia também. Agora são 7h46 na Tarde FM.